Aqui no OBS para Pronto, comecei aqui. Pronto, pessoal, deu um problema aqui quando eu fui começar com vocês, que eu toquei aqui no carregador, aí terminou que travou tudo, desligou, eu tive que ligar e esperei uns 10 minutos para poder ligar, que esse meu computador tá com um probleminha na bateria dele. Ele só funciona se estiver ligado na energia direto. Enfim. Vocês já tiveram. É a primeira aula dessa volta de vocês, né? Vocês já tiveram aula hoje? À tarde, né? Beleza. Certo. Então, deu para vocês descansarem aí nessa virada de ano? Muito trabalho. Tem gente que trabalha também, né? Faz outras coisas da vida, né? Ó. E como é que tá essas listas? O que é que vocês estão achando dos assuntos? Tem bastante assunto? Como é que tá? Certo. Pronto. Aí, como disse a vocês, eu adiantei, para essa primeira parte do curso, a gente viu a parte de definição do que é uma EDO, a parte prática. Eu vou abrir aqui uma apresentação daqui a pouco, mas eu vou conversar um pouquinho antes. A gente viu o que é um EDO, a parte de definição, tem vários exemplos, né? Tem uma penca de exemplos que a gente viu aí no curso, né? Usando aqueles métodos do fator integrante, alguns métodos de substituição, né? E nessa parte final, que é o finalzinho, eu vou colocar para vocês uma coisinha um pouquinho teórica, que é o que está naquela aula que eu coloquei para vocês hoje, que é a análise qualitativa, que é interessante para a gente, né? A gente não vai ficar, assim, como é um primeiro curso, a gente não vai ficar se preocupando tanto com essa parte teórica. Mas é bom ter uma intuição, né? Às vezes é bom você pensar se uma equação diferencial tem ou não solução, né? Certo? Aí a gente vai para a prática que é fazer conta mesmo, né? Certo? Eu vou, antes de tudo aqui, mostrar para vocês como fosse um breve resumo do que a gente viu no curso, né? Para dar uma visão geral, né? Certo? Lembrando que a gente vai fazer uma aula síncrona, né? Ou seja, uma aula aqui ao vivo, hoje e uma outra quinta-feira, certo? A gente vai revisar, discutir alguns exercícios, certo? Quem tiver com alguma dúvida, deixa eu apresentar aqui. Vou colocar aqui para apresentar, acho que a tela inteira. Vou colocar aqui essa primeira. Certo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui que eu vou colocar. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo aí para vocês isso? Pronto, massa. Bem, então isso aqui é um resumo breve um resumo do que a gente abordou durante o curso, né? Nessa primeira parte, eu vou dar uma apanhada aqui geral, certo? Se vai faltando, vocês me lembrem. Okay?
Então, para essa primeira VA, ou seja, eu digo primeira VA, mas vamos dizer assim, a primeira parte do curso, para a gente não ficar pensando tanto na prova. Então, nessa primeira parte, a gente definiu o que é um EDO, nesse iniciozinho, né? Deixa eu tirar aqui. A gente definiu o que é um EDO, vimos a parte básica, né, da teoria, né? Que é uma definição de EDO, o que é a ordem de um EDO, o que é uma solução, domínio maximal de uma solução e os tipos, né, de equações, a linear ou não linear. Então, até agora a gente viu vários exemplos, tanto linear quanto não linear. A gente viu de primeira esse exemplo, né, que é equações de primeira ordem, do tipo linear, né? Então, linear basicamente quer dizer que tem esse termo daqui, né? Que ele é linear, né? Ou seja, tem a derivada de primeira ordem, tem o y', tem o y, tem o y'. Deixa eu colocar aqui outra cor, aí tem o y', tem o y, certo? Quer dizer que é o sentido de ser linear, né? Tem esse outro termo lá do outro lado, mas tudo bem. E o método que a gente utilizou para integrar isso, que isso aqui se refere basicamente, que eu coloquei aqui, a primeira, que é a primeira ficha, né? Dividir dessa maneira. Então, o método comum para poder integrar isso é o do fator integrante, que é aquele fatorzinho integrante, multiplica pela exponencial, é exponencial do P de T, Q de T, né? Esse é o métodozinho fator integrante, multiplica dos dois lados, integra, né? Então foi basicamente isso que a gente... Eita. Tá travando o quê? A fala, tudo. O que é que tá desligado? O microfone tá desligado. Deixa eu olhar aqui agora. Ah, na chamada, entendi. Tá certo, eu vou tentar ajeitar aqui. Tá dizendo, né? Deixa eu atualizar aqui a página que diz que resolveu o problema. Pronto, voltei. Agora, né? Pronto, beleza. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto. Deixa eu ver se... Certo. Tá dando para escutar agora e vocês estão vendo a tela? Pronto. Pronto. Eu vou retomar aqui, aí a gente fez, ó. Primeiro, definição de EDO, que é a parte básica, né? O que é uma EDO. Os elementos básicos, né? Ordem, solução, domínio maximal, tipo de equação, se é linear ou não linear. E trabalhando, que é essa primeira parte do curso, a gente basicamente vai trabalhar com equações de primeira ordem. Então, o primeiro tipo, o exemplo mais simples, é o exemplo linear, né? Essa daqui que é linear. E o método para integração dessa equação, basicamente, é esse método do fator integrante, né? Que é você multiplicar a equação de ambos os lados por esse negócio aqui, né? Você pega o P de t, o coeficiente ali do y, aí faz E exponencial de P de t. Aqui eu dei uma errada aqui, é integral e aqui o elemento, né?
Então você multiplica, consegue integrar. Okay? Então essa é a primeira parte, o primeiro bloco do exercício veio daí. No segundo bloco, a gente viu as equações separáveis, aquelas equações, né, que de um lado tudo, ela fica assim, ó, dy dx, e do outro lado uma coisa assim, f de x, g de y. Aí você passa o g de y para um lado e o dx para o outro. A integra de um lado e do outro, certo? Vocês já estão tranquilos com isso. Tem as equações exatas, né? Que é aquelas equações que você tem assim, p de x, y. Aí tem q de x, y, dy dx igual a zero. P dx dy, q dy dx. Cadê? Certo? Acho que tem alguma coisa aqui a mais, certo? Eu não lembro bem agora, certo? Equações exatas, né? Tem aquele método mais simples, né? E o método para resolver equações exatas, acho que tem alguma função aqui no lugar desse zero, depois eu lembro. E o método direto é aquele método, né, que a gente vai integrando até obter, que a ideia é você pensar essa P, você pega e bota P como a derivada de uma Y. E a Q como a derivada com relação a X, né? Que é você trocar. O problema é você achar quem é o Y. Então você troca por achar quem é essa psi, né? Aí você pega as curvas de nível dessa função psi, né? Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver. Tá travando, né, pessoal? Alguma coisa? A fala, alguma coisa? Certo. Certo. Acho que fica muita informação para o computador. Certo. Eu vou tentar aqui. Pelo menos vocês estão vendo, né? Certo. Deixa eu tentar aqui. Bem, nessa parte. Deixa eu terminar essa parte aqui, que talvez fique gravado, só para eu terminar esse pedaço. Aí eu tento isso que vocês falaram. Bem, aí nessa segunda parte tem isso, né? Método de determinar a função psi. E depois usar os fatores integrantes, né? Que é aquele métodozinho quando não tá tão bonitinho, né? Você pega. Vocês viram esse método. E o último, que é essa terceira lista, que é o das substituições. Equações homogêneas de primeira ordem, certo? Basicamente é equações que são desse tipo aqui, ó. Equações assim, né? A ideia é você fazer a substituição do tipo y de x, né? Em vez de ser, se tem uma equação y, você troca por z, né? Fazer essa troca. Tem as equações de Bernoulli, que é uma coisa assim, ó. Certo? Então, a substituição natural para isso, para esse tipo de equação, que a gente faz, essa daqui é z, se me falha a memória agora, é uma coisa assim. É porque eu confundo às vezes, ou é o mais ou o menos aqui. Mas eu tenho quase certeza que é assim, o n, né? Certo? E tem as equações de Riccati.
A equação de Riccati é uma coisa parecida com essa de Bernoulli, sendo que tem um termo a mais. Ela é assim, ó. Aquela é mais direta aqui, é quadrado, é y, q de x, y quadrado, e aqui f de x, né? A ideia do método é você tem uma solução particular, aí você depois considera, você pega uma solução qualquer, né? Uma solução qualquer, você faz y, pega a solução particular, mais. Tá dando para escutar, não é? Nadinha. Então faz o seguinte, vou fazer aqui para facilitar. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Eu vou tirar esse programa aqui. Pronto, eu fechei ele lá. Vocês estão me escutando agora? Estão me escutando agora? Eu acho que o problema é porque o computador ficou muito sobrecarregado, aí ele fica desse jeito. Eu vou tentar o seguinte, eu vou abrir aqui agora ele rapidinho. Eu vou abrir pelo. Vou abrir isso que eu fiz agora em PDF, certo? Ai, meu Deus do céu, é meio frustrante. Isso aconteceu, acho que foi na primeira aula, não foi? Com a gente. Que ele, é porque o computador, como ele tá um pouquinho. Não tá nem tão antigo esse computador, ele deu um problema na bateria. Quando ele vai começar a carregar, ele demora um pouco. Ele é um pouco lento, demora seus. Depois de uns 20 minutos, uns meia hora que ele consegue começar a rodar direitinho. E tava direitinho, por isso que eu deixei ligado desde cedo hoje. Aí tava tudo ok. Aí por as. Oi?
dando para me escutar agora, pessoal? Vamos lá. Foi mal, pessoal. Hoje não estava. Hoje o computador não quis colaborar, não. Vamos tentar agora desse jeito aqui. Foi mal, acontece. Tá dando para ver isso aí agora e vocês conseguem me escutar direitinho? Certo. Pronto, eu vou compartilhar agora. Pronto. Pronto. E aí, agora tá dando para ver? Pronto. Pronto, então foi isso aí que eu tinha colocado para vocês, estava apresentando lá, foi o seguinte. Os assuntos dessa primeira VA foram isso aí, basicamente, né? Definição de EDO, elemento básico da teoria, né? A ordem de uma EDO, solução, domínio maximal, tipo de equação, se é linear ou não linear. Se a equação é de primeira ordem, né? Que foi o exemplo básico que a gente estava falando, é linear de primeira ordem. Então, para resolver esse tipo de equação, a gente usa o método do fator integrante, que é elevado à exponencial, é integrado à exponencial dessa função que está aqui junto do y. Esse é o método do fator integrante. Então, esse pedaço aqui, basicamente, foi referente à primeira lista, né? A primeira parte. Aí, para a segunda parte, a gente foi para alguns métodos, para alguns exemplos de equações, as equações separáveis, que é desse tipo aqui, certo? dy dx igual a f de x sobre g de y, certo? Aí passou para os exemplos das equações exatas, eu tenho certeza que aqui tem alguma outra função em vez desse zero, certo? Uma coisa assim. Ok? E o método para integrar isso, fazer as contas para equações exatas, tem um método para a gente obter essa função psi, né? Que é no lugar dessa p, é a psi de y, o q é igual a psi de x, né? Que é como se fosse isso aqui fosse derivar, né? Você pensa como sendo derivada com relação a x, da função psi com relação a x dá zero. Aí você vai ver que você toma as curvas integrais. Aí tem o métodozinho dos fatores integrantes, né, também, um método mais elaborado. Aí nessa outra terceira parte, que é referente a essa terceira lista, tem as substituições, que é o método para as equações homogêneas, que é essas equações desse tipo, né? Y' com f, a y por x, né? A ideia aqui desse lado aqui direito é uma função. Eu vou fazer uns exemplos para vocês, que quando você colocar em vez de x, y, colocar, sei lá, tx, ty, a função não muda, certo? E outro exemplo de equação que a gente viu foi a de Bernoulli, tem a equação assim, né? Y', p de x, y, q de x é igual a q de x, yn, e a substituição natural é essa, né? Então a variável, a gente troca y pela variável z, e a equação ela fica simplificada. Ela se torna uma equação, se não me engano, uma equação exata. Alguma coisa assim, certo? A gente vai ver uns exemplos para isso. E tem a equação de Riccati, que é quase essa equação de Bernoulli aqui, só que a gente coloca um termo a mais, o y2. E do outro lado tem um f de x. Aí para resolver esse tipo de equação, a maneira padrão é você toma uma solução particular e considera a solução particular mais uma função, né? Tipo, com y aqui solução, né? Você quer uma outra solução qualquer, uma y, você faz o quê? Toma uma solução particular mais uma função. Então a ideia é que a equação, em vez de estar na variável y, você troca para v, né? Então se você tem a cara de yp e você tem a v,
Aí você tem uma outra solução qualquer, certo? Isso é mais visível quando a gente faz um exemplo prático mesmo, certo? Às vezes na teoria fica uma coisa solta, né? Mas de maneira breve é isso. Você tem uma solução, geralmente o problema vem muito na cara. Tem uma solução. Mas o que é que você faz? Você soma com uma outra função qualquer e você resolve essa função. Essa função é solução de uma EDO, que é o quê? A partir da sua EDO você transforma em outra. Uma mais simples, que a ideia é essa, né? É que nem a gente faz até integral, né? Quando a gente quer integrar fazer uma integral de uma função, às vezes substitui para a gente transformar uma integral complicada numa integral mais simples. Certo? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem. Tá todo mundo me escutando, né? Pronto. E na parte das aplicações, eu não listei aqui direito, certo? Eu vou deixar isso para a aula de quinta, certo? Eu volto um pouco na parte aqui, né? Só coloquei um tema aqui, tem dinâmica populacional, tem aquele circuito LCR, né? LC, né? De circuito elétrico LC, e por aí vai, né? Tem outras aplicações lá, né? Okay? Depois eu boto isso aqui. Então, e no final, que é essa parte finalzinha que eu coloquei para vocês hoje, que é a partir da análise qualitativa. Então, isso aí a gente vai dar um tempinho para digerir isso, né? Essa parte da análise qualitativa, vocês veem a aula que eu mandei para vocês vão vendo, eu vou selecionar os exercícios, eu vou dar um prazo para lá para a semana que vem para vocês me entregarem alguns exercícios e eu vou discutir algumas coisas com vocês também, certo? Essa coisa aqui é um pouquinho mais teórica, aí é necessário um pouco mais de atenção, ok? Não quer dizer que é melhor, tipo, não existe parte mais importante do que outra ou mais difícil, né? É só porque a abordagem é um pouco diferente, que é uma coisa mais sutil, né? Uma coisa, vamos dizer assim, é o trabalho do matemático, né? Você vê as sutilezas. Okay? Então, isso aqui é basicamente o que a gente vai ver para essa primeira VA, né? E como eu adiantei lá, eu pensei em fazer o seguinte, para a primeira VA, eu vou fazer uma prova para vocês, que é basicamente pegar um pedaço da primeira, da segunda, dessas partes, né? Primeira, segunda, terceira e quarta, fazer uma provinha, mando para vocês e vocês vão ter 1 ou 2 dias para fazer e me mandam uma foto. Do mesmo modo que faz as listas, certo? Não vai, eu garanto a vocês que não vai ser nada complicado, não vai ser nada que vocês vão achar que não dá para fazer, sei lá, uma coisa extremamente complicada. Inclusive eu vou pegar em cima dos exercícios que eu passei. Alguém falou alguma coisa aí? Ah, tudo bem. Então vai ser em cima dos exercícios, certo? Não vai ser nada absurdo não, certo? Como é um primeiro contato com esse curso e tal, não vou ficar fazendo exemplo muito elaborado não, certo? Para quem tiver gosto pela coisa e quiser, possivelmente, vocês já estão, alguns estão na metade do curso, uns estão no final, né? Quem tiver interesse em estudar, sei lá, numa posterior, sei lá, mestrado, ou até quem está na metade do curso, quiser trabalhar na missão científica, alguma coisa do tipo, vai ter bastante tempo para se aprofundar muito, certo? Então, para o curso é mais a gente ter um contato inicial, fazer alguns exemplos, que a gente já fez uma tuia de exemplo, certo? Então, se for uma coisa muito elaborada demais, isso deixa para as experiências posteriores de vocês, certo? Por enquanto é mais coisa pé no chão, ok? Então, para eu falar do que a gente viu nesses dias, né? Do ano passado, nessa virada da última lista, então basicamente método de substituição é isso, né? Acho que é uma coisa comum, que vocês já estão acostumados a fazer. Tipo, você vai resolver a integral. Por exemplo, x² mais 1, raiz quadrada de x² mais 1. Resolver esse tipo de integral de cara, você nem a pau vai ver que isso daqui, a integral de raiz quadrada de x2 mais 1 é igual a ln da raiz quadrada de x2 mais 1 mais x. Impossível você olhar isso e dizer, você substitui algum jeito com o x, tipo você olhando isso, bota o x para fora, alguma coisa, você chega a isso aqui. Impossível. Certo? Se você for um gênio, né? Então, a maneira natural para fazer isso, que é muito comum, é você fazer uma mudança e fazer uma substituição trigonométrica, né?
é o comum, certo? Tipo, a ideia, né, de substituir, né? Você tem uma integral muito complicada, você vai, ó, com x igual a tangente de θ, aí você faz, ó, tangente ao quadrado mais 1, secante ao quadrado. Aí uma integral que era complicada virou uma integral assim, né? Aí aqui você é fácil, né? Você vê que você deriva isso, derivado ln dá secante, né? Então, basicamente, o método de substituição é você transformar uma coisa complicada numa coisa mais fácil, certo? Uma equação, uma coisa que era estranha, vira uma coisa fácil, né? Só para vocês observarem isso como uma equação, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um exemplo bem prático. Tá todo mundo me escutando? Às vezes eu acho que eu estou falando só, certo? Às vezes Pronto, para dar um exemplo, essa equação daqui, ó, é não linear, aparentemente seria complicada, mas tal. Menos x2 mais y' ao quadrado é igual a 1. Naturalmente, é uma coisa que a gente pensa, faz o quê? Pega o x2 e passa para o outro lado. Fica 1 mais x2. Tira a raiz, aí dá mais ou menos, né? Aí você vai ver, né? Quando é que... Enfim. O que importa é, você tem aqui a y', lembrando que quando eu boto linha, já está tudo bem para a gente, que é tipo derivada de y com relação a x, né? Certo? É como você pensasse, y é função de x. Quando a gente quer resolver a equação, é sempre no final tem que dar y em função de x. Então, naturalmente, aqui, para você integrar isso, aí você faz o quê? O que é que eu vou pensar? Eu vou botar x como tangente de θ. Que a ideia é integrar dos dois lados. É como se você passasse para cá dividindo, né? Você integra, dá isso aí, né? Integra dos dois lados, né? Com relação a y. Integra isso aqui ó, com relação a x, quer dizer, a integral da derivada da própria função. E a integral de 1 mais x2, a gente viu aqui, ó, substituindo, né? Em vez de você estar fazendo em vez de ser a função y, você faz agora, transforma em x, em vez de ser com a variável x, vai na variável θ, certo? São coisas comuns de se fazer, certo? É só para vocês entenderem por que se substitui, né? Substituir para quê, né? No final das contas, né? Então isso é uma coisa comum em matemática. Isso inclusive, não é exclusivo de equações diferenciais ou de integrais, né? Para quem tem um gosto maior por álgebra ou por qualquer outra área da matemática, é muito comum esse tipo de coisa. Você substituir para você transformar uma coisa complicada numa coisa mais fácil. E depois você volta, né, ao que você tinha. Certo? Então, para a EDO especificamente, né, para dar uma visão, a gente faz isso, né? Então, para dar um exemplo que foi da lista, tem uma solução aí que eu fiz aí, ó. Letra A, não sei se vocês já começam, alguns já começaram a fazer, certo? Por exemplo, resolver essa equação daqui, ó, dy dx. Para quem quiser olhar a terceira lista, a primeira questão, letra A, né? De equações homogêneas. Então tá assim, ó, dy dx igual a 3y mais x por 3x mais y. Então aqui é a função de x e y. Claramente isso daí isso aqui é uma EDO homogênea. Por quê? A ideia de ser uma EDO homogênea é o quê? O que está desse outro lado, né? Quando você faz, ó, tx, ty, quando você faz a substituição aqui no final vai dar o quê? Ó? F, tx, ty dá a mesma coisa em xy. Certo? Todo mundo está me escutando? Está vendo isso daí? Pronto. Pronto. Então a maneira padrão, né? Tipo, você já enxerga, tipo, isso é uma equação homogênea. Então, se é uma equação homogênea, a maneira natural de resolver, o método, é quase uma receita de bolo. Se isso aqui vale para essa função, se essa função aqui obedece a essa conta aqui que eu fiz aqui, então a substituição natural em vez da equação aqui, ó, é uma EDO, que a variável que a gente quer encontrar é a y, né? Tipo, a EDO é uma equação diferencial ordinária. A gente quer resolver achar quem é o y em função de x. Então, tá complicado você achar, né? Que tá misturado. A gente vai arrumar um jeito disso daí, esse negócio complicado,
se tornar uma coisa mais fácil. Tipo, para esse caso específico, a equação homogênea, a substituição é essa. Ó. V igual a y por x. A gente faz a substituição para ver o que é que vai dar. Então tá aqui, né? Certo? Tá tudo com o espelhamento do tablet, ficaria melhor assim, um passo a passo. Mas aqui tudo bem, né? Porque já tá tudo pronto a conta para apresentar a vocês. Mas enfim, ó, a gente pode fazer essa mudança daqui, ó, já que é a equação homogênea, y por x. E a gente supõe, né, que a gente quer resolver y como função de x. Então é claro que vai ficar z como função de x, né? Então a ideia é, eu vou transformar essa EDO aqui, ó, que é em função de y, em uma EDO que é uma função de z. Tipo, vai ficar z em função de x, mais fácil de resolver, ou mais conhecida, né? Eu faço a substituição, ó, naturalmente, y igual a x de z. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar para cá. Eita, eu troquei aqui, não foi? Eu troquei o v, é z, certo? Desculpe aqui. Ok, tá tranquilo aqui para vocês, né? Eu só mudei aqui no início, certo? Certo? É z, essa letrinha aqui é z. Aí você faz y por x, aí no lugar do y vai colocar xz. Aí faz a conta. Deriva y com relação a x, aqui, aí faz a regra da cadeia, pensando, ó, aqui é x e o z é função de x. Aí deriva. Deriva x com relação a x, dá 1. Aí repete o z, mais x vezes deriva z com relação a x. Então, sobrou aqui, ó, z, e aqui sobrou x, dz dx. Então, ao invés de ter dy dx, você vai trocar por z mais x, dz dx. Aí você pensa, ah, tinha dy dx, vai trocar por esse negócio mais complicado. Mas quando você for substituir, ajeitar lá na equação, você vai ver que vai ficar na equação mais fácil. Vamos continuar, vamos confiar. E, ou seja, a gente mexeu do lado esquerdo, agora vamos mexer do lado direito. Mexendo do lado direito, no lugar do y, coloca xz. Colocou xz. Ó. No lugar do y, colocou xz. No lugar do y, colocou xz. Aí, tanto no numerador quanto no denominador, ó, você tem um x aqui. Ó. A ideia é colocar o x em evidência. E em cima, colocando x em evidência, fica 3z mais 1. E no denominador, fica 3 mais z. Aí, corta, ficou assim. Então, quando a gente substituir lá, ó, o lado direito, isso aqui, 3y mais x por 3x mais y, vai ser substituído, em vez de ser na variável y, vai ser na variável z, vai ser assim. Aqui eu coloco isso. Do lado esquerdo eu coloco esse troço aqui, ó. Aí, ó. Esse igual a esse, ó. Do lado esquerdo é isso, do lado direito é isso aqui, ó. Certo? Então a EDO, que era desse jeito, ficou desse jeito. Parece mais complicado, mas não é. Vamos ver por quê, né? Mas meio que de cara dá dando para ver que ela ficou... Aqui só tem Z, né? Não tá em cima... Tipo, a variável que você quer encontrar o Z, né? A Z função de X, não tá misturado com a X, né? Certo? Vamos continuar um pouquinho. Eu vou passar esse lado aqui, ó, e isso aqui para esse lado aqui, para juntar com esse Z aqui, para ver o que é que acontece. Vamos ver. Tá na próxima página agora. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu só troquei o sinal aqui, não foi? Quando eu troquei para cá, eu vi aqui agora que eu troquei o sinal. Falta um sinalzinho aqui, né? Todo mundo tá vendo aí? É, tá faltando só um sinalzinho aqui. Se eu troquei de lado, né? Faltou eu trocar um sinal aqui, mas tudo bem, né? Aqui era para ter um menos aqui. Enfim, até aqui, né? Você troca, aí tira o mínimo aqui, ó. 3z mais z2, que é menos 3z menos 1. Aí ficou desse jeito. Aí o 3 pontinhos quer dizer continua, né? Então, aquela EDO que estava em y na x vai ficar desse jeito, ó.
que é separável, né? Ou seja, se você passar o x aqui para baixo, você pensa assim, né? Tá dy dx, tá um f de y por uma função de x, né? Pensando assim, né? Z fazendo papel, o z está fazendo o papel do y aí, certo? Você trocou uma coisa complicada por uma coisa mais fácil. Tá uma equação separada. Então aqui a gente supõe x diferente de zero, só para simplificar a mesma coisa, porque se for x igual a zero, tem muita complicação, certo? Você continua a conta. A ideia é para você poder passar dividindo, né? Passa dividindo e passa esse para cá. Passa o z ao quadrado menos 1 para o lado esquerdo. Aí a ideia, né? Se aqui vocês já estão habituados a fazer, acho que cálculo 1 faz um tempo já, mas é bom relembrar um pouquinho, né? Você tora isso aqui em frações parciais. Aqui embaixo, ó, z2 menos 1 é z menos 1, z mais 1. Aí você tora em dois pedaços. Fica z ao quadrado menos 1. E em cima, ó, tira o mínimo. Aí fica assim, né? A mais bz, a menos b. Aí o coeficiente do z aqui é 1. O coeficiente do z aqui é a mais b. Aqui é 3, o termo independente. E aqui o termo independente é a menos b. Aí resolve, é simples, né? Se quiser soma as duas, aí fica 2a igual a 4. Aí a igual a 2. Aí se a é igual a 2, na primeira equação, por exemplo, de cara, b igual a menos 1. Então você torou, ó, isso aqui, ó, z mais 3 por z ao quadrado menos 1, torou em dois pedaços. Ó. Fica 2 por z menos 1. E o outro, b, que é igual a menos 1, fica assim. Certo? Então esse lado aqui, ó, ficou mais fácil, é só integrar, né? Vai ficar ln, né? E aqui também tem ln. Você integra desse lado e desse, né? Todo mundo acompanhou até aí? Pronto. Aí você integrou, ó. Enfim, faz a conta, integra. Aqui, ó. Integral de 1 sobre z menos 1 é ln de z menos 1. Integral de z 1 sobre z mais 1 é ln de z mais 1. Do lado direito, 1 sobre x, a integral é ln. E bota uma constante aqui, né? Quando você integra de dois lados, você tem uma constante aqui a mais, né? Aí daí, né? Aí faz continha, né? Passa o 2 para cima, que é ln de z menos 1 ao quadrado, menos ln de z mais 1, e do outro lado repete. Aí tira aqui a propriedade do logaritmo, logaritmo da diferença, faz logaritmo do quociente, e do lado direito fica isso aqui, e tomando a exponencial, né? Toma ESP de um lado e ESP do outro. Aqui vai, ó, ESP corta com ln, né? Que é uma inversa da outra. Módulo de z menos 1 ao quadrado por z mais 1. Do outro lado, exponencial do ln, aí a próprio módulo de x, e exponencial do k, e fica elevado a k, né? Certo? Aí substituindo de volta, né? Nessa equação, a gente fica com isso aqui, né? A gente vai ter y como função de x, né? Solução dada DO dada implícita, ou seja, a solução implícita, né? Y como função de x dada implicitamente por isso daí. Certo? Aí você pode se preocupar com o domínio, tá? Essas coisas, mas aqui nesse caso especificamente não importa. Certo? Aqui é só para a gente exercitar essa coisa da substituição, né? Y por x, né? Os detalhes a mais não importa agora não, certo? Ok? Todo mundo tranquilo com isso daí? Vocês tentaram fazer esse exercício? Todo mundo tentou fazer? Tiveram dificuldade com alguma coisa nisso? Tranquilo, né? Deixa eu perguntar a você, mesmo já tendo feito, e eu refazendo aqui agora, assim, isso ajuda de alguma maneira ou se torna repetitivo para vocês? O que vocês acham? Certo, tá bom. Assim, assim, do meu ponto, vocês disseram, então eu acredito em você. Do meu ponto de vista, eu penso em fazer para ajudar assim só na como escrever e tal, certo? Eu sei que vocês estão evoluindo direitinho, porque eu dei uma olhada no que vocês me têm me enviado, certo? Eu tenho percebido que vocês estão evoluindo nisso daí, né? Certo? Mas é bom assim, só para poder amarrar uma coisinha ou outra, certo?
Fiz outra aqui, ó. Abra, macho. Deixa eu ver aqui. Abriu. O segundo é um exercício extra, que é das equações de Bernoulli. Certo? Então aqui eu aproveito também para poder relembrar um pouco. Ele tá nesse formato aqui, certo? Ó, só para antes de eu mostrar isso para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o livro que eu tirei isso. Isso aqui é um livro. Vocês estão me vendo ou só tá vendo a apresentação? Deixa eu parar a apresentação aqui. Tá aparecendo o quê? Essa tela aqui do. Mas está aparecendo a tela do OBS também quando eu faço isso, é? Quando eu apresento? Ah, ainda bem, ainda bem. Então, o livro, essa questão que eu estou tirando agora, que é das equações de Bernoulli e a equação de Riccati, é desse livro daqui. Equações diferentes aplicadas do ímpar, certo? Vocês não precisam estudar por esse livro para poder, tipo, aquele livro do professor Reginaldo já tá bom, certo? Esse aqui é somente para se vocês quiserem acessar alguma vez, certo? Esse livro aqui é como se fosse uma transição, vamos dizer assim, da graduação para um mestrado, uma coisa após, certo? Eu tirei daqui aqueles exemplos. Então é uma coisa interessante para vocês, vamos dizer assim, futuramente, tipo assim, quando um dia vocês precisarem, onde é que vocês vão buscar, certo? Esse aqui é um livro interessante. Okay? Deixa eu retornar aqui. É o exemplo que eu tirei desse livro. Eu vou mostrar aqui para vocês. É o que eu, inclusive, escrevi à mão lá. Tá aqui, ó. Esse exemplo daí, ó. Equação de Bernoulli. Resolver um PVI, um problema de valor inicial, né? Lembrando que é um PVI, tem uma EDO, veja aqui, ó, y' mais 1 por xy igual a cosseno de x vezes y a menos 2, ou seja, resolver quem é a y, né? Y em função de x. Então, a EDO junto com a condição inicial. Então, é EDO que tem uma condição inicial. A gente chama de problema de valor inicial. Okay? Então, a gente, primeiro, antes de resolver, a gente primeiro tem que identificar qual é o tipo de equação que a gente está abordando. Certo? A gente já viu uma tuia de equação no curso, certo? Então, pelo menos para a gente saber para onde a gente vai, às vezes você pode até fazer as cegas, você pode ser até desenrolado, né? Tipo, tenta de sem muito macete que as pessoas já fizeram, mas o bom é você seguir o que as pessoas já fizeram já, né? O macetezinho, né? Então, você identifica, você vê que é uma equação de Bernoulli, identifica como? Essa equação ela está nesse formato aqui, ó. Tem y' mais p de xy, onde esse p é isso que está aqui, ó. P de x é 1 sobre x, a q de x é essa cosseno, e aqui, ó, y elevado a n. O n aqui, no caso, é menos 2. Então, é uma equação típica de Bernoulli. Então, esse tipo de equação, o método que é recomendado para se fazer, ou seja, a maneira natural de se fazer, é fazer esse tipo de substituição daqui, ó, que está aqui. Esse é o tipo de substituição natural. Z igual a y elevado a 1 menos n. Onde esse n, né, é esse n daqui. Aí você faz a substituição aqui, ó. Acha isso. Então a ideia é, você está com a EDO que está em y. Você vai transformar para uma EDO que está em z. Então, é uma EDO bem estranha. Aí, para transformar uma EDO em z, substitui aqui, né? Você tem z igual a y ao cubo, aí, o que é que você faz? Se você quer na nova variável, aí deve você passar o 3 para lá, né? Fazer a raiz cúbica, né? Ou seja, como isso é a função de x, só pensando aqui, né? O z também é a função de x, né? Mas eu quero transformar a EDO que está em y numa EDO que está em z. Então tem que no lugar do y colocar alguma coisa z. Está aqui, né?
Y é raiz cúbica de Z, né? Certo? Aí faz o mesmo passo, né? Do lado aqui você tem, ó, que tem que ter o y', em vez de ser y' derivado com relação a x, ó, em vez de ser derivado de y, vai ter que ser derivado do z. Então troca uma coisa pela outra. Derivar z com relação a x, você deriva aqui, ó, isso aqui com relação a x. Como z é função de x, você faz a regra da cadeia, né? Deriva fora, deriva dentro. Então derivar z elevado a 1/3 é desce 1/3 e o expoente fica menos 1 vezes a derivada de dentro. Aí ajeita, ó. 1/3, no expoente aqui do z, 1/3 menos 1 dá menos 2/3 vezes z'. Então a EDO vai ficar como? Do lado esquerdo aqui, ó, você tem o y' e tem o y. O y', que a gente calculou aqui, e o y, que é z elevado a 1/3. Espera aí. O y é z elevado a 1/3. E aqui, ó, o y você troca por z elevado a 1/3 também. Vai ficar isso aqui. Então, a EDO da gente antes era esse negócio aqui, passou a ser isso aqui, ó. Que a gente pode ajeitar um pouquinho mais. Tipo, aqui desse lado esquerdo, ó, tem z elevado a menos 2/3, do outro lado tem z elevado a menos 2/3. Aí qual é natural? Corta esse z elevado a menos 2/3. Como? Dividindo, né? Por z elevado a menos 2/3. Então faz tudo na esquerda e na direita. Aqui, né? Do lado esquerdo e do lado direito dessa equação. Aí, ó, corta esse, ó, corta esse. Aí fica, ó. Esse sumiu, fica 1/3 de z'. Quando você divide por z elevado a 2/3, aí, como divide, né? Vai ficar dividir, aí tem que somar, né? Aí fica 1/3 mais 2/3, dá 1, né? E do outro lado, quando divide, vai cortar, né? Aí, para simplificar um pouco mais, passa o 3 para lá, ó. Fica z', 3 sobre xz, passou o 3 para cá, ó, ficou assim. Certo? Então, a EDO, que era desse jeito, ó, esquisita, ficou assim. Ficou uma EDO linear. Certo? Tá todo mundo me escutando aí? Todo mundo entendeu essa passagem? Com essa transformação, com essa substituição, a gente passou de uma EDO esquisita para uma bem mais simples, né? Que é uma EDO linear. Eu dividi, é porque eu botei pontinho aqui, era dividindo. Divide tudinho por z elevado a menos 2/3. Corta esse, né? Corta esse. Se tu divide por z a menos 2/3, quando ele passar para cima fica com mais, né? Aí z 1/3 mais z 2/3, aí 1/3 mais 2/3 dá 1, né? Aí fica assim, ó. Tranquilo? Beleza, né? Pronto. A gente ficou. Aí daqui em diante é tranquilo, né? Que é só dar uma ajeitadinha aqui para ficar linear, ficar bem aparente com uma EDO linear. Então a gente tem uma EDO linear, o método para integrar, a gente sabe, né? Aqui é esse termo aqui, usa o fator integrante, né? Multiplica tudo por exponencial da integral desse negócio, né? Esse é o método padrão, né? Integral de 3 sobre x, né? Faz aqui, ó. Exponencial de integral de 3 sobre x. Enfim, né? O fator integrante é x ao cubo. Se você quisesse, poderia até olhar de cara, né? Tá 3 sobre x aqui, você pensaria, ah, isso aqui faz x ao cubo, vai ficar 3x2 e aqui x ao cubo, né? Você poderia até ver de cara, né? Aí desse lado aqui, ó, ficou do lado esquerdo, ó, quando você multiplicou por x ao cubo aqui, ó. Ficou x ao cubo z' mais 3x2z. Né? Se quiser ver, ó,
multiplica por x ao cubo, fica x ao cubo por x dá x2. E aqui x ao cubo. E aqui multiplica por x ao cubo. Aí ficou assim. Aí desse lado esquerdo, né, a ideia é que vai ficar a derivada de um produto. Ó. É x ao cubo vezes z', né? Se quiser conferir, faz x ao cubo vezes z' mais x ao cubo linha z. Tá de acordo? E do outro lado tá isso. Aí para você continuar, tipo, aqui é tudo x, né? Então você pode... Se você integrar desse lado esquerdo, você tira, tipo, o integral da derivada é a própria função. E do outro lado tem que integrar esse negócio aqui. Certo? Aí aqui eu não vou fazer essa conta, é método de integral, certo? Você bota no Wolfram ou qualquer aplicativo que você quiser, certo? Eu botei no Wolfram mesmo, na internet, quem quiser ver. Quando for uma coisa assim muito complicada, para você não ficar perdendo tempo, deixa eu colocar aqui. Ó. Eu botei no Wolfram aqui, sei lá, integral de x ao cubo. Vê. Vocês conhecem o Wolfram, né? Pode ser também, pode ser. Esse aqui eu acho mais rápido, que você bota assim na hora, ó, Wolfram Alpha, que é do matemática, eu boto ele tem a solução aqui. Se você quiser, você faz na mão mesmo, integra tipo por partes tal, mas não vem ao caso. A gente não vai ficar perdendo, às vezes perdendo um tempo que a gente quer aprender EDO, não ficar refazendo com esse cálculo 1, né? Às vezes uma conta assim, eu falo assim, ó, peguei lá, já tá feito isso aí, certo? Então, eu digo logo a vocês, eu não tenho aperreio de dizer quais são os segredos que se usa aí não, certo? Nem é vergonha para ninguém fazer isso, certo? Porque senão a gente vai ficar perdendo, eu ia perder uma tarde todinha para fazer uma integral dessa, que é meio chato, né, de ficar fazendo, que é só separar, né? Faz x ao quadrado, aí separa, e vai separando até chegar nisso aqui, certo? Pronto. Aí no final das contas, você ficou, ó, só para poder revisar o que a gente fez. A gente estava com EDO em Y, fez uma substituição, foi para um EDO em Z, e aqui, ó, quando a gente integra, usando o método fator integrante, né, com a EDO linear, a gente usa o método fator integrante, você acha Z em função de X. Aí se você tem o Z, ó, aí você tem o Y de cara. Você tem o Z, bota o Y aqui, ó. Bota as condições iniciais, certo? Aqui é aquele negócio da condição inicial, né? Saber quem é essa tal dessa constante, certo? Mas um pouco importa. Mas a ideia aqui é que você vai achar quem é o Y. Se você já tem o Z, vai achar o Y de cara, certo? Aí aqui é conta. Não vou ficar detalhando muito isso, não. Ok? Então aí você resolve quem é o Y em função de X, né? Mas perceba, só para retornar. As contas pouco importa, certo? Não é tão interessante, não. A gente tem uma equação de Bernoulli, fez essa substituição natural aqui, ó. Essa equação que estava bem esquisita, passou para uma equação linear. E a maneira de integrar ela ficou muito fácil, certo? Usa exponencial, que a gente já aprendeu, né, na primeira parte do curso, lá no iniciozinho, usar o fator integrante, aí daqui em diante é conta, certo? Conta não é as continhas que a gente tem feito, certo? Aqui eu só fiz um negócio para dizer como é que calcula a constante, certo? Eu mando para vocês esse PDF com essa conta aí, ok? Então esse é outro exemplo da lista. Veja a equação de Bernoulli, certo? Então veja que a gente já mexeu aqui, ó, com dois exemplos, né? Um de equações homogêneas, que é um método de substituição. Outro método que é para a equação de Bernoulli, a equação desse formato. E um último exemplo que eu vou fazer aqui para vocês, que é da equação de Riccati. Um outro exemplo também interessante de equação que a gente pode substituir. Okay? Alguma pergunta aí, pessoal? Algum comentário? Antes da gente... Certo. Então, esse aí é um outro exemplo do livro que eu apresentei para vocês, aquele livro que eu acho interessante. Então, para esse exemplo, tem também um método de se
de fazer integração, certo? Integração, eu digo assim, integrar a equação, né? Tipo, resolver, ok? Então, a equação de Riccati. Então, só para a gente, antes de eu ler o enunciado, uma equação de Riccati é uma coisa desse tipo aqui, ó. Uma equação de Riccati é do tipo y' quer dizer o quê? Y em função de x, e está derivando. Y' mais p de x, y em função de x também, mais q de x, y ao quadrado igual a f de x. Ou seja, é uma coisa não linear, uma coisa esquisita, né? Você vai pensar, como é que vai resolver um negócio esquisito desse? Certo? A gente sabe até resolver a equação linear e tal. Existe um método, certo? Esse método aí, que tá lá naquela aula daquele professor que eu mandei para vocês, esqueci o nome dele, o professor lá do ITA, certo? Que ele faz a continha direitinho, certo? O método padrão. Que a ideia é você ter uma solução particular. Se você tem uma solução particular, você obtém todas as outras soluções, substituindo, certo? Então, basicamente, o método, assim, se você for pensar de maneira crua, o método é o seguinte: você vai transformar uma equação de Riccati, que é esquisita assim, numa equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli, para resolver ela, a gente faz o quê? Aquela substituição, né? Faz z elevado a 1 menos a ordem, certo? Então, é como se fosse um passinho a mais. Você vai da equação de Riccati para a equação de Bernoulli. Depois da equação de Bernoulli, você transforma na equação exata. Aí faz aquele método, né, de integração, certo? Então, antes de tudo, a gente identifica qual é a equação, né? Ou seja, você tem essa equação daqui, ó, y', o exemplo extra 2, né, da lista, y', o exemplo é y' mais x ao cubo y menos x2, y2 igual a 1. Então, para essa equação daqui, a gente tem y de x igual a x, ou seja, a função bem simples, né, é solução disso, certo? Você basta verificar que é uma solução. Então, o método diz o quê? Se você tem uma solução, como é que você obtém as outras? Como eu tenho comentado com vocês, você pega a solução, soma com uma outra função qualquer, aí vai dar essa outra função qualquer vai nos dar uma outra EDO bem mais simples, certo? Deixa eu até relembrar aqui para vocês no iniciozinho que eu falei isso. Aqui, ó. Você tem uma equação de Riccati, qual é o método? Você tem uma solução particular, aí soma uma função qualquer, a ideia é, você vai obter uma solução, outra solução qualquer, esse y, vai ser o quê? Você pega uma solução particular mais uma função. A EDO que a gente vai escrever, ou seja, vai passar dessa EDO daqui, na variável y, para uma EDO na variável v. Essa EDO na nova variável, que é a variável v, vai ser uma equação de Bernoulli, ou seja, vai ser uma equação que a gente já sabe resolver, por esse métodozinho aqui dessa substituição, certo? Então, é uma coisa teórica, ok? A gente vai ver isso na prática, que é resolvendo um exemplo. Que é esse exemplo que a gente está falando agora. Então tá aqui, ó. Você tem essa equação de Bernoulli, de Riccati, desculpe. A gente sabe que isso aqui, ó, y de x igual a x é uma solução particular. Se quiser só verificar, é só verificar, certo? E a gente vai obter as outras soluções, ok? Então, antes de tudo, só para ser repetitivo mesmo, é importante, não tem problema. A gente identifica aqui que realmente é uma equação de Riccati, por quê? Isso aqui, ó, você tem y', p de x igual a x ao cubo, q de x igual a menos x2, e aqui a função é 1. Então, está no formato bonitinho da equação de Riccati. E a gente tem uma solução para ela particular. Quiser verificar, você faz o quê? Pega aqui, ó, deriva com relação a... Pega y de x igual a x, deriva com relação a x. Deriva x com relação a x dá 1. Substitui aqui. Tá? Bota aqui. E pega o y igual a x e substitui aqui para ver que realmente dá certo. Só você botar. Deu certo, ok. Ou seja, é solução. Aí qual é o método? O que é que o método recomenda que a gente faça? Para obter uma outra solução qualquer, o que é que você faz? Pega a solução particular que a gente já sabe, a gente verificou agorinha que isso é solução.
e soma com uma função, certo? A ideia é que a gente vai passar da... A ideia, ó, ela está nessa variável aqui e vai passar para essa variável aqui. Ó. V é uma função de x, ó, certo? Todo mundo entendeu essa parte aí, pessoal? Pronto. Então tem aqui ó, uma solução particular e soma com outra coisa, vai ser... Agora a gente vai achar uma EDO nessa função daqui, ó, V em função de x. Aí, devemos encontrar, eu estou sendo bem explícito aqui para poder a gente entender o que está sendo feito, certo? As contas, às vezes pouco importa, assim. A gente pode errar uma conta, mas o que está fazendo não pode, certo? A gente pode errar um sinal, uma besteira, certo? Mas sabendo o que está fazendo é importante. Então a gente tem que encontrar uma função de x e, portanto, a gente vai ter no final a solução y função de x, né? Então a gente vai. Y', que é a solução que a gente quer, ela tem que obedecer, ó, quando você, ó, vou botar esse negócio aqui todinho para o outro lado. Ó. Uma solução qualquer, aí bota para lá para o outro lado. Sendo y, a gente fez isso no início, botou como x mais v, ó. X mais v, ó. No lugar do y, ó, x mais v deriva. Aí x' é 1, v'. Do lado direito, ó, y'. A gente sabe que como a gente quer achar uma solução, ela tem que obedecer a esse troço. Aí, de novo, só para repetir o que a gente fez. Jogou isso aqui tudo para o outro lado. E no lugar do y, a gente vai colocar x mais v. Aí vai, ó. E bota x mais v. Aí aqui eu dei uma ajeitadinha, ó. Cadê aqui? Eu só errei. Deixa eu só ver aqui que eu errei. Aqui eu só errei o sinal, certo? Todo mundo tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui que eu errei esse sinal aqui só? Viram? Eu passei, ó. Eu passei isso e isso pro outro lado. Então o 1 teria que continuar positivo, né? Ele não podia estar dentro do parênteses aqui, certo? Então eu errei aqui, mas aqui eu acertei, certo? Eu ajeitei, mas esqueci de colocar aqui. Aqui é para estar um parênteses, o parênteses fecharia aqui. Mas daqui diante tá certo, ó. É para fechar o parênteses aqui. Aí no lugar do y coloquei o x mais v, certo? Aí daqui para cá, ó, eu repeti. Aí aqui eu coloquei em evidência, ó, tá menos aqui, eu coloquei assim, ó. X ao quadrado é fator comum aqui. Aí eu botei x ao quadrado. E o x mais v é fator comum disso aqui, ó. Aí ficou x ao quadrado, x mais v, ó. Se você quiser, ó, multiplica e vai ele de volta, né? E aqui é x mais v, ó. Se você quiser, é só multiplicar, certo? Que volta para o que estava na linha anterior, certo? Eu fiz isso para poder cortar aqui, ó. E aí vai ficar menos com mais, vai ficar menos. Vai ficar menos com menos dá mais, ó. Aí a próxima linha, ó. Certo? Próxima linha, ó, deu menos com menos v. Aí menos com menos deu mais, ó. O que foi legal é que esse 1 que estava aqui, esse 1 que está desse lado, vai cortar, ó. Cortou, ó. V, ó. Agora a EDO que a gente tem que resolver é essa. Bem mais simples, né? Eu digo mais simples por quê? Agora tem a equação de Bernoulli. Tem a equação de Bernoulli, porque tem, ó, V', V e aqui o V ao quadrado. Para quem não lembra, ó, se é a equação de Bernoulli, ó, Y', Y e aqui Y a N, certo? Y', PX, Y, QX, Y elevado a N. Aí deixa eu voltar ao exemplo da gente. A gente estava com isso, com o truque que a gente fez de fazer uma solução particular mais uma V, a tal da V vai ser uma solução da equação de Bernoulli. Aí para poder resolver ela, o truque é faz Z, ou seja, bota na nova função, é 1 a menos N. O N aqui no caso é isso aqui, o 2. Aí você faz. No lugar do N bota 2, fica 1 menos 2 dá menos 1. Aí V é menos 1 sobre V. Então no lugar de V, você vai colocar Z. Aí faz a mesma conta. Temos que ver 1 sobre Z. Aí no lugar do V', deriva. Ó, o Z é igual a 1 sobre V, né? O V é igual a 1 sobre Z. Então,
E em vez de ser na V, eu vou colocar a EDO agora na variável Z, que é o método. A gente passou da equação de Riccati para a de Bernoulli, e a de Bernoulli a gente faz a substituição. Então a gente vai substituindo para ficar na equação mais simples. A gente sabe que no final vai dar uma equação linear. Aí vai, ó, substitui. A equação na nova variável Z vai ficar o quê? Você substitui essa derivada aqui, no lugar do V, botar 1 sobre Z. Faz a substituição toda, ficou assim. Ou desse jeito, se você quiser, né? Então aqui, ó, Z' mais x ao cubo Z igual a menos x2. Virou uma equação linear. Aí para fazer, tem o método fator integrante. Aí você vai, ó. O fator integrante, que é exponencial da integral de x ao cubo, que é esse negocinho aqui, que é multiplicar tudo por esse fator integrante. Multiplicando tudo, aí ficou assim. E daqui em diante faz a conta, certo? Continua. Ok? Aí você achou o Z, aí tendo o Z, desculpa aqui, você tendo o Z, tem o V. Tipo, achou o Z explicitamente, Z em função de X. Aí se tem o Z em função de X, vai ter o V em função de X. Então você vai ter o Y em função de X. Certo? E tem a solução, né, da equação de Riccati. Certo? Então é isso. Repetindo, Riccati, da equação de Riccati, tem uma solução particular, faz a substituição, né, soma com a outra coisa, transforma na equação de Bernoulli. Essa funçãozinha que está somando com a função particular vai dar uma equação de Bernoulli. Você resolve, né, isso pelo método de aquele substituiçãozinha, né? Aí vai transformando na linear, resolve pelo método fator integrante, aí vai voltando até resolver a equação no geral. Okay? Então é isso aí. Então isso aí são alguns exemplos de equações que a gente encara, né? Nesses exemplos daí. Ok? Algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Sobre essas coisas aí. Deixa eu perguntar algumas coisas. Ajuda vocês de alguma maneira essas contas aí? Certo. Certo. Só não vai dar para eu tirar dúvida mesmo aqui no quadro branco hoje, porque se eu botar esse bicho vai travar agora, certo? Aí ao longo desses dias aí daqui para quinta-feira eu vou resolver isso para deixar para ir ficar fazendo os testes para poder fazer uma coisa mais interativa com vocês, certo? Inclusive eu não gosto muito desse método de muito apresentar, só apresentar sem fazer uma conta assim na mão. Eu não gosto muito não, ficar parecendo seminário. Mas para hoje foi o que deu para fazer, certo? Aí deixa eu comentar com vocês as últimas coisas. Essa lista agora é a 3. Eu botei para quando? Para sexta foi ou foi para... Eu não lembro. Pronto, pronto. Vamos fazendo aí para sexta. Eu vou selecionar alguns exercícios da parte teórica, que é de analítica, a parte qualitativa. Aí eu vou botar ele para a semana que vem. Alguns exercícios simples, certo? Aí eu vou discutir também com vocês alguns deles, certo? Aí lá para a semana que vem eu vou olhar aqui agora, eu vou conferir se eu tinha colocado, se foi, eu acho que foi quinta, para fazer a primeira VA. Aí a ideia é que eu vou mandar para vocês a prova e vocês vão ter 1 ou 2 dias para fazer, certo? É como se fosse só semana que vem, a semana que vem. Porque pelas minhas contas a gente ainda não chegou às 15 aulas. É quando a gente bate as 15 aulas só na semana que vem. Né? Assim a gente faz metade, faz 15 uma VA, aí faz mais 15 aulas e faz outra VA. A gente só bate 15 aulas na semana que vem. Certo? Eu estou anotando aqui para vocês. Inclusive, quando eu vou fechar aqui, eu mando para vocês o PDF. Que eu tô como se fosse relato meio que breve, né?
a gente fez isso tal dia, eu mandei para vocês a aula do professor Reginaldo, o assunto da aula foi tal, entendeu? Aí, tipo, tal dia vocês entregaram as listas. Aí eu estou relatando aqui para poder. Aí eu mostro para vocês. Certo? Aí, pelas minhas contas, a aula de hoje, essa de agora, se eu não me engano, fica a aula 12 ou 13. Eu vou olhar aqui agora. Eu vou olhar aqui. Aí a gente fecha a aula 15 no sábado e na segunda. Não lembro agora. Eu mando para vocês. Ok? Certo, pessoal? Eu vou encerrar por aqui. Aí vocês fazem o seguinte: continue fazendo exercício da lista, certo? Faz exercício e entregue na sexta-feira, ok? E vão treinando um pouquinho essas coisas. Eu estou pretendendo fazer, eu digo para vocês, eu queria mostrar para vocês o exemplo da braquistócrona, que é um exemplo da equação de primeira ordem. Aí eu vou ver se dá tempo de eu fazer isso para agora. Eu deixo para fazer isso num pedaço lá no final do curso mesmo, lá tipo como se fosse o complemento, certo? Aí como são equações de primeira ordem, aí já daria para vocês virem, mas tem um detalhe um pouco técnico, eu acho que é melhor deixar para depois. Ok? Aí, por hora é mais a gente ficar fazendo as coisas mais feijão com arroz mesmo, os exercícios e tal. E em breve a gente faz as coisas mais complicadas. Ok? Pronto. Aí deixa eu dizer para vocês, na quinta-feira a gente faz mais outra aula, certo? Aqui ao vivo. Eu trago uns exercícios, de repente vocês selecionam que vocês também estão com dificuldade para a gente fazer aqui, certo? Faça uma breve revisão, tal, essas coisas todas. Tá tranquilo para vocês? Pronto. Então, se vocês quiserem, especificamente, vocês podem selecionar alguns, mandar para mim mensagem de professor, faz esse especificamente. Aí de repente eu respondo para você, mas eu também trago para o pessoal ver, para explicar uma coisa ou outra, certo? Deem sugestões, tipo, faça esse exercício aqui, professor, que está difícil, não está saindo nem a pau. Ok? Beleza? Tranquilo. Aí pronto, eu vou encerrar por aqui e a gente volta na quinta-feira às 8h10 da noite. Ok? Tá bom, obrigado vocês. Desculpa aí, boa noite. Obrigado. Desculpa aí pelo computador hoje, que foi difícil, mas com bravura a gente conseguiu. Beleza. Valeu, grande abraço a vocês. Até mais.